Olá, eu sou o professor Cláudio Carvalho e na aula de hoje nós vamos falar sobre a evolução da legislação urbanística no Brasil. Esse tema é extremamente importante em função de a gente reconhecer alguns problemas atuais nas cidades brasileiras em uma perspectiva histórica. Muito se fala no Brasil de ausência de planejamento urbano. Isso não é verdade. O Brasil sempre teve planejamento urbano, no entanto, esse planejamento urbano foi orientado por uma lógica de poder dominante. É preciso a gente já reconhecer num primeiro momento como os portugueses aqui chegaram. Eles encontraram aqui mais de 2 milhões de índios das populações originárias e essa população indígena tinha o seu modelo de cidade. As tabas, as aldeias, havia ali um modelo de sociabilidade, por exemplo, sem divisão de propriedade. Grandes áreas que pertenciam de maneira coletiva. E, no entanto, a partir de uma visão eurocêntrica, orientada por uma perspectiva sobretudo cristã, houve uma perspectiva de higienização dessas cidades, dessas populações. A legislação aí já auxiliava nesse processo através das ordenações manuelinas, afonsinas. Depois, no segundo momento, é preciso a gente também reconhecer que a propriedade, a terra no Brasil, de 1500 até 1822, não era propriedade. Nesse período, o que a gente tinha aqui era um modelo econômico chamado plantation, que tinha basicamente 3 elementos: grandes extensões de terras, monocultura e trabalho escravo. E o trabalho escravo era a moeda, era a mercadoria e não a terra. Todas as terras pertenciam à coroa portuguesa. O processo de cessão dessas terras acontecia de uma forma de posse, mas você não era o proprietário da terra. A terra continuava pertencendo à coroa portuguesa. O processo de distribuição dessas terras acontecia justamente através das câmaras dos homens bons, atualmente as câmaras de vereadores. Eram eles que faziam esse processo de distribuição da terra, respeitando e orientando justamente aquelas pessoas que tinham um maior poder econômico, político e social. Se você pega nas cidades brasileiras, esse modelo português de cidade, ele é praticamente, perfeitamente reconhecível. Uma praça, nessa praça tem uma igreja matriz e vai ter as casas, justamente as casas mais importantes. As cidades brasileiras nascem e evoluem a partir desse modelo. No entanto, esse processo possibilitou que uma parte fundamental da população tivesse acesso à terra e outras não. Essa posse ela foi tentada a ser registrada a partir de 1822 com o registro Torrens, não prosperou. Em 1824, na Constituição Monárquica, também houve uma tentativa de constituir propriedade da terra do Brasil, também não prosperou. No entanto, só a partir de 1850, na chamada Lei de Terras, a Lei 601 de 1850, é que nós vamos ter o acesso à terra de forma onerosa. O que significa isso? A partir desse momento, só tem acesso à terra quem pagar por ela. No entanto, essa Lei de Terra ela vai possibilitar que aqueles que já tinham a posse pudessem transformar essa posse em propriedade mediante o pagamento para a coroa portuguesa. E o que a gente vai perceber é que a grande parte da população foi alijada desse processo. Pequenos camponeses, negros libertos que já existiam, não tiveram condições de acessar essa terra. E esse processo estabeleceu um aprofundamento da segregação, da concentração de terras no Brasil. O que aconteceu foi que, mais à frente, com a abolição da escravatura, toda essa população ela começa a migrar para as cidades. Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Santos. E essa população vai viver justamente num local que aparecia mais trabalho para elas, que era justamente as regiões portuárias. Em 1909, saíram do porto mais de 13 milhões de sacas de café. Essa cifra nunca mais se repetiu. Nunca Santos tinha sido tão rica.
E aí, nesse momento, começa a eclodir um fenômeno que a gente chama dos cortiços. O Azevedo tem uma obra bastante emblemática que ele vai retratar como os cortiços apareciam da noite para o dia. E esses cortiços começam a se espalhar por essas cidades. Em um determinado momento, há uma preocupação na perspectiva de ter uma saúde mais adequada para as populações, mas não para todas as populações. Portanto, uma perspectiva sanitarista, uma perspectiva higienista. E aí começa a ter uma série de legislações. O Código de Uso e Parcelamento do Solo de São Paulo, de 1886, e a Legislação de Uso e Parcelamento do Rio de Janeiro, de 1889, são emblemáticas nessa perspectiva de estabelecer uma segregação socioespacial, ou como diria Milton Santos, grande geógrafo brasileiro, uma homogeneização de vizinhança. O que nós estamos falando com isso? A lei vai começar a desenhar fronteiras em que pobre fica do lado do pobre, rico fica do lado do rico. Veja essa foto, por exemplo, de São Paulo, da Avenida Paulista. Como nós vamos ter somente casarões. Na mesma perspectiva, quando você pega o caso do Rio de Janeiro, os cortiços. O que é um cortiço? Uma habitação coletiva. E o que a legislação começa a fazer? Começa a estabelecer que não podia ter cortiço nas áreas centrais. Isso vai acontecer, por exemplo, no Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Rio de Janeiro, inclusive, o desdobramento prático desse processo foi a revolta da vacina. A legislação, inclusive, possibilitava que você não construísse em determinados locais, mas você pudesse construir em outros locais. A favela carioca nasce desse processo também. E essas legislações municipais, elas começam a permear todo o processo de planejamento brasileiro, numa perspectiva eminentemente higienista. Nesse processo, em 1916, nós vamos ter o primeiro Código Civil brasileiro. E esse Código Civil, ele vai ter um artigo fundamental para a gente compreender essa perspectiva de consolidar a propriedade como algo absoluto no Brasil. Lá no seu artigo 524, fala que você tem, ou falava que você tinha o direito de usar, fruir e abusar da propriedade da maneira que bem entendesse. Esse Código Civil ele ficou vigente até 2002. Percebam aí o tempo que ele ficou em vigência. E nessa perspectiva, uma propriedade que ela não cumpre ou não cumpria a sua função social, não fosse produtiva, ela não poderia ser desapropriada ou ela não podia ser expropriada. E nessa perspectiva, há um aprofundamento da concentração de terras no Brasil. A partir do momento que você concentra terras no Brasil, há o processo de desigualdade social, desigualdade territorial. E o Brasil começa a passar por um processo de industrialização, sobretudo na década de 30. Getúlio Vargas teve um papel fundamental nesse processo com a sua política desenvolvimentista. Construir uma indústria de base brasileira. E esse processo de construção de indústria de base brasileira vai começar a alterar o processo de distribuição da população brasileira, até então eminentemente rural, com a população que começa a migrar para as áreas urbanas. Isso aconteceu na década de 30, 40, 50.
campo existia ainda vários conflitos agrários. Nós vamos ter as ligas camponesas, Francisco Julião, Elizabeth Teixeira, nesse processo de construção de um embate com essa lógica oligárquica de concentração de terras no Brasil. Em 1964, veio o golpe que impediu que as chamadas reformas de base, patrocinadas por Jango, inclusive a reforma agrária, pudesse prosperar. E pós o golpe militar de 64, vale lembrar que foi um golpe, não foi um movimento, nós vamos ter uma outra legislação ligada à terra. Um dos motivos, inclusive, de justificativa do golpe de 64 foi a reforma agrária. E logo depois veio o chamado Estatuto da Terra, a Lei 4.504 de 64. E essa lei ela foi extremamente importante para o momento, muito moderna. Só para que vocês tenham uma ideia, nessa legislação é que vai dar o conceito de latifúndio. Muita gente acha que o latifúndio é um conceito meramente ideológico, não é um conceito legal. No Estatuto da Terra vai falar que latifúndio, dois tipos de latifúndio, o latifúndio por extensão e o latifúndio por exploração. O latifúndio que ele é grande, mas ele é produtivo, ele respeita o meio ambiente, respeita as relações de trabalho, esse latifúndio ele é protegido pela legislação brasileira. Mas aquele latifúndio que é grande, mas que não é produtivo, não respeita as relações de trabalho e não respeita o meio ambiente, esse latifúndio ele tem que ser desapropriado pelo poder público. É isso que diz a legislação. No entanto, esse Estatuto da Terra ele não saiu do papel. Muitos autores e muitos estudiosos afirmam que justamente não saiu do papel para garantir uma mão de obra de reserva que fosse justamente deslocada para as cidades. E na década de 60, 70 é justamente quando nós temos maior impulso, o maior deslocamento da população da zona rural para as zonas urbanas e começa a aprofundar os problemas do planejamento e gestão nas cidades brasileiras. Para tentar solucionar esses problemas, pela primeira vez no Brasil, na década de 70, vem uma primeira legislação federal, que é a Lei de Uso e Parcelamento do Solo, a Lei 6766 de 79. Essa legislação estabeleceu conceitos importantíssimos, por exemplo, o conceito de loteamento. Lá vai falar que o loteamento ele tem que ser feito, no mínimo, com infraestrutura básica. E o que significa essa infraestrutura básica? Arruamento, iluminação pública, água, saneamento básico. E o que a gente percebeu na maioria das cidades brasileiras é que esses loteamentos foram entregues sem essa infraestrutura básica. E, no entanto, essa legislação, a 6766 de 79, afirma que o loteamento ele tem que ser aprovado pela Prefeitura Municipal. E o que a gente percebe na grande maioria das cidades brasileiras é a figura do chamado prefeito loteador. Em muitos momentos, o próprio prefeito ele tem interesses na divisão da cidade e ele não respeita a legislação vigente. Nesse processo, a partir da década de 80, junto com os chamados movimentos de massa, na luta da redemocratização brasileira, houve o chamado movimento de reforma urbana. Esse movimento de reforma urbana lutou para que a gente tivesse um processo mais democrático de acesso às cidades. Porque o Brasil tinha um modelo de cidade ideal, mas na verdade o que a gente tinha era uma cidade real que não era para todos, não eram cidades justas. A partir desse processo de luta do Movimento Nacional de Reforma Urbana, no processo de construção da nova Constituição de 88, houve uma proposta de emenda constitucional de termos um artigo na Constituição sobre política urbana. Percebam a importância de você ter a política urbana elevada a uma proteção constitucional, portanto, a maior de nossas leis. E esse movimento foi extremamente vitorioso a partir de uma emenda constitucional que resultou no artigo 182 da Constituição da República de 88, que diz o seguinte:
A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Vamos trabalhar o artigo 182 de maneira mais aprofundada na próxima aula. No entanto, eu já posso afirmar para vocês que aqui vai ter uma série de elementos na perspectiva de a gente garantir bem-estar para as pessoas. É preciso que a gente tenha o reconhecimento que o planejamento e a gestão da cidade ele tem que ser encarado para as pessoas. E esse é o objetivo da legislação urbanística. Aqui, por exemplo, no artigo 182, vai aparecer novamente planos diretores urbanos. A obrigatoriedade para cidades acima de 20 mil habitantes de ter o seu plano diretor urbano. No entanto, aqui também vai aparecer mecanismos de você coibir um mal maior que nós temos no Brasil, que é a especulação imobiliária. Aqui no artigo 182 fala que a terra não utilizada, subutilizada ou utilizada de forma inadequada deverá sofrer sanções do poder público, no caso o poder público municipal. Se você tem uma terra, não é função do direito tomar essa terra sua, mas é sua função dar uma destinação adequada. E essa destinação adequada, se não ocorrer, o poder público pode usar de mecanismos, por exemplo, como o IPTU progressivo, que nós vamos falar na próxima aula, para forçar você a dar a destinação adequada para essa propriedade. Esse artigo 182 da Constituição da República de 1988, ele foi regulamentado pelo Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001. Percebam, de 88 para 2001. Somente 13 anos depois é que o artigo 182 foi regulamentado. Isso não é à toa, é preciso a gente reconhecer no Brasil quem é que está nas casas de máquinas. Quando eu falo casa de máquinas, eu estou falando do Congresso Nacional, estou falando da Assembleia Legislativa, estou falando da Câmara de Vereadores. Se a gente parar um pouquinho para pensar, os nossos representantes hoje são os mesmos que estavam lá nas casas dos homens bons no período outrora. Portanto, a população jovem, indígena, população LGBT, as mulheres ainda não têm sua representação garantida do ponto de vista político. E a legislação que sai desse processo é uma legislação extremamente conservadora. E o Estatuto da Cidade só saiu 13 anos depois justamente para impedir que nós tivéssemos um processo de combate à propriedade absoluta no Brasil. Esse Estatuto da Cidade ele vai justamente destrinchar a perspectiva da política urbana estabelecida no artigo 182. Nós temos um artigo fundamental no Estatuto da Cidade, que é o artigo 2º, que diz o seguinte: a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana mediante as seguintes diretrizes gerais. E lá tem um inciso fundamental, que é o inciso 4º, que diz que cabe ao planejamento evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano. Percebam, evitar numa perspectiva futura, mas também corrigir numa perspectiva do passado. É necessário que o planejamento urbano tenha essa capacidade de incluir essa população que até então não tinha o processo de direito às cidades justas. E esse processo vai acontecer a partir de um instrumento maior, que é o plano diretor urbano. O plano diretor urbano houve no Estatuto da Cidade um prazo para que os municípios se adequassem, que foi um prazo de 5 anos, portanto começava em 2001 e terminava em 2006. Do ponto de vista quantitativo, nós tivemos êxito, até porque o Estatuto da Cidade penalizava o prefeito com improbidade administrativa se ele não elaborasse o plano diretor urbano. De mais de 5 mil municípios no Brasil, nós tivemos mais de 2 mil planos diretores urbanos. No entanto, do ponto de vista qualitativo, é preciso a gente pensar um pouco como é que os planos diretores urbanos foram elaborados. Um problema que nós percebemos na maioria dos planos diretores foi justamente a ausência de participação da população. Gestão democrática da cidade. A população precisa participar na concepção, na elaboração e na aplicação, no planejamento e na gestão das cidades. Sem a população participar, não existe
gestão democrática da cidade. E a população precisa ficar atenta. Talvez você não perceba que o plano diretor urbano ele tem uma ligação direta com a sua vida. Ele não é um instrumento somente técnico, ele também é um instrumento político. Quando nós falamos em mobilidade urbana, a qualidade do transporte público na cidade, isso tem uma relação com o plano diretor urbano. Quando nós falamos em oferta de moradia nas cidades, isso tem uma relação com os planos diretores urbanos. Veja a situação do Minha Casa Minha Vida. Na grande maioria das cidades, as habitações do programa Minha Casa Minha Vida, sobretudo da faixa 1, de 1 e 2 salários, ficam longe do centro da cidade, nas franjas da cidade. É preciso registrar que foi um grande avanço o programa Minha Casa Minha Vida. O BNH da década de 60 só ofertava a população acima de 3 salários mínimos. No entanto, nós tivemos esse problema ainda com a localização da habitação. E se você fala em localização da habitação, consequentemente você fala em direito à educação, direito à saúde, direito à segurança pública. Tudo isso tem relação com o plano diretor urbano. Portanto, é preciso a gente ter uma perspectiva que esse instrumento de planejamento e gestão das cidades não é um instrumento meramente técnico, é um instrumento também político, porque é dessa forma que a gente vai estabelecer como as cidades efetivamente vão crescer. E se a gente não estiver vigilante nesse processo, outros elementos como o mercado imobiliário com certeza estará vigilante. Para terminar, é preciso ressaltar que a cidade é um palco vivo. E nesse palco vivo ele está em constante transformação e é preciso que as pessoas participem desse processo, os atores participem desse processo. Se a gente não participar desse processo de construção da cidade, recuperando a importância do corpo na cidade, corpo enquanto ator político, nas praças, nas ruas, a gente não vai ter uma cidade justa e uma cidade democrática. Se você gosta de cidade, se você gosta de música, é interessante a gente perceber como o cancioneiro brasileiro ele conseguiu captar vários desses elementos que nós falamos aqui. Já na década de 50, nós temos uma música chamada Barracão de Zinco, que diz: vai, barracão, pendurado no morro, e a cidade a seus pés. Barracão de zinco, pobretão infeliz, vai, barracão pendurado num morro e pedindo socorro à cidade. Na década de 80 nós temos nosso querido Gilberto Gil com uma música também bastante emblemática. Nos barracos da cidade, ninguém mais tem ilusão do poder da autoridade de tomar a decisão. Nos barracos da cidade, ninguém mais tem ilusão do poder da autoridade de tomar a decisão. E o poder da autoridade, se pode, não faz questão. E mais recentemente, nós temos aqui Baiana System, que tem uma música chamada Duas Cidades, que diz o seguinte: divide, Salvador. Diz que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa. Diz que cidade que você divide, Salvador. Diz que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa. Diz que cidade que você. Em que cidade você se encaixa? Cidade alta ou cidade baixa? Aí dialogando com a cidade de Salvador. Mas cabe uma pergunta para qualquer cidade brasileira: que cidade você se encaixa? Quando a gente fala em mobilidade, moradia,
saúde, educação, segurança pública, em que cidade você se encaixa? Se você gosta de música, se você gosta de cidade, acesse o playlist da Rádio UESB, que tem uma relação de músicas preparada para você especialmente. Muito obrigado e um grande abraço.